Olá pessoal, então iniciando aqui mais uma videoaula. Eu vou dar um exemplo da questão número 1 que foi postada aí por mim. São 4 questões hoje, dia 7/7. Então a primeira questão que vocês têm aí é um desafio de entregar uma expressão que me dê a área de um quadrado e de um retângulo, a área total dessas duas figuras juntas. Então eu vou dar um exemplo aqui, no de vocês aí vocês têm um quadrado com x sendo a medida do seu lado e o retângulo onde a largura é x e o comprimento, ou a base dele, é y. Eu alterei, coloquei 2x no meu, tá, para o quadrado e para a espessura aí do retângulo, e 3y, no de vocês é y, eu coloquei para a base ou para o comprimento do retângulo, é a mesma coisa. Então eu tenho 2x por 2x no quadrado e 2x por 3y no retângulo. Então, para mim ter uma expressão que dê a área total dessas duas figuras juntas, é só você somar. Calcular a área de uma, separado da área da outra, e soma as duas, né, os dois resultados. Então eu vou dar esse exemplo agora. Vamos calcular aqui a área primeiro do quadrado. Então eu tenho que a área do quadrado igual 2x, tá? 2x vezes, porque base vezes altura, se é um quadrado as medidas são iguais, então vai ser 2x vezes 2x. Então, essa área vai ser igual. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar primeiro os coeficientes. 2 vezes 2 vai dar 4. E x vezes x é x ao quadrado. Porque como eu falei para vocês, quando eu tenho multiplicação de potências de bases iguais, a gente repete a base, no caso aqui o x, e somos expoente. Então, em cima de cada x desse, que não tem nada, a gente considera como ele tendo 1 em cima. 1 mais 1, 2. Então, 4x ao quadrado seria a área aí do meu quadrado, tá? Agora, nós vamos adicionar, ou melhor, calcular a área, né, do retângulo. A área do retângulo, vocês observam que é 2x por 3y. Então, nós vamos fazer isso agora. Vamos calcular a área dele, tá? Deixa eu colocar na cor azul para destacar da área que eu fiz do cálculo do quadrado. Então eu tenho que vai ficar 2x vezes 3y. Então, 2x é a largura, 3y é o comprimento. Primeiro a gente multiplica os coeficientes, então vai ficar área igual 2 vezes 3 vai dar 6, tá? E x vezes y não tem como resolver isso, repete, tá? Repete x, y colado. Significa que entre eles continua sendo multiplicação. Então, eu tenho a área do quadrado que equivale a 4x ao quadrado e eu tenho a área do retângulo que equivale a 6xy. Então, como vocês só é a quantidade de x e y diferente, só vai dar diferente aí esse coeficiente, tá? Mas a forma de fazer é a mesma, multiplica comprimento vezes largura, que você vai encontrar aí a área de cada figura. Aí para achar a área total, agora nós fazemos o quê? A soma dos dois resultados. Eu vou somar 4x ao quadrado com mais 6xy. Então eu vou fazer isso agora, tá? Então eu vou colocar outra cor aqui para destacar. Então eu vou colocar aqui, vou botar outra sigla aqui, área total, botar AT, tá? Eu tenho 4x ao quadrado, mais 6xy. E agora, dá para fazer mais alguma coisa aqui? Não dá, pessoal, porque vocês vejam que não dá para me somar, porque eu tenho
monômios diferentes. Eu só poderia somar se a parte literal dos dois fosse iguais, mas não são. Um é x ao quadrado e o outro é xy. Então isso é um binômio, é irredutível aqui. Eu só conseguiria fazer mais alguma coisa se eu soubesse o valor do x e do y, para me fatorar aqui, resolver. Mas como ele pede só uma expressão, tá? No meu exemplo é esse aqui o resultado. No de vocês vai dar um pouco diferente, mas a forma de fazer é a mesma. Vocês multipliquem comprimento vezes largura, tanto para o quadrado como para o retângulo, e depois pega os dois resultados e somem. Se der iguais as expressões, você soma tudo. Se der assim um binômio, duas expressões com partes literais ou dois binômios diferentes, você só deixa assim, armado, entendeu? Aí não faça mais nada, porque não tem como resolver agora nesse caso aqui mais nada, tá? Então, esse é o exemplo, tá, da questão número 1. Bom, a questão número 2, ela está pedindo que vocês criem uma expressão algébrica que representa a quantidade de alunos em uma apresentação onde foi feita a criação pelo professor de 20 grupos, só que ele falou que cada grupo tinha X alunos e mais 7 alunos eram orientadores, tá? Então, nesse caso aí, ele designou o X para a quantidade de alunos que vai estar nos grupos e deu mais 7, né, só para orientar. Então, como é que eu vou escrever uma expressão que vai dar o total de alunos nessa apresentação? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma caminhonete com 50 caixas. Dentro de cada caixa eu tenho Y joias dentro. Então, eu tenho 50 caixas. Então, vou colocar aqui. Eu tenho 50 caixas, tá? E eu tenho uma Y quantidade de joias dentro. Pessoal, se eu descobrisse quantas joias tem dentro de cada caixa, para me descobrir quantas joias tem ao todo nessas caixas, é só multiplicar 50 vezes a quantidade de joias dentro de cada uma. E aí eu teria o total de joias aí, tá? Dentro dessas caixas. Só que vamos supor que eu tenha 50 caixas com Y joias dentro, mais 15 joias que ficaram fora das caixas, tá? Então agora eu tenho um valor que eu já conheço, uma quantidade que eu já conheço de joias fora da caixa, e 50 caixas com uma quantidade misteriosa, que aqui no meu exemplo eu coloquei o Y para representar. Se é só para criar uma expressão algébrica, ela está criada, tá? Para mim descobrir o total de joias na caminhonete, eu teria que saber quanto vale o meu Y, quer dizer, quanto teria de joia em cada uma dessas 50 caixas. Como eu não sei, eu não consigo resolver isso, eu não consigo determinar e nem consigo somar porque eu não tenho um monômio, eu tenho um binômio, eu tenho duas partes que são diferentes. Uma contém uma letra Y e a outra nem letra tem, quer dizer, uma tem parte literal e outra não tem. É um binômio, então se não é semelhante eu não consigo somar, fica só uma expressão, tá? No de vocês vão fazer a mesma coisa, só que com os números e as letras que está dado na questão de vocês, tá bom? Então, bom, essa questão número 3 do Lucas falou que ele comprou 6 sorvetes, né? Custou Y cada um e pagou X reais lá no caixa. Aí ele quer saber qual é a expressão que vai dar, né, o troco do Lucas, quanto o Lucas vai receber de troco. Pessoal, geralmente você compra algo, né? Você paga por algo e aí você é retirado o valor, né, da compra e isso sobe um troco. E retirar na matemática é subtração. Então, se ele está falando que deu X reais, né? Então, ele tem um valor que ele comprou 6 sorvetes e pagou X reais. É como se eu chegasse no caixa e desse X reais. Ele deu uma nota lá qualquer, né, para pagar, ele não falou o valor. E aí o caixa tira o que você comprou e te dá o troco. Nesse caso, eu vou criar uma situação parecida. Por exemplo, eu cheguei lá e dei uma nota de Z reais. Tá? Então, eu te dei Z reais no caixa para você tirar o que eu comprei. E eu comprei, por exemplo, 7 laranjas. 7 laranjas que cada uma custa A.
um preço A qualquer. Então, eu tenho a diferença entre o que eu paguei e o que eu comprei. Disso aí que vai dar o troco, tá? Eu te dei uma nota de R$Z. Então, ninguém sabe quanto eu dei lá no caixa. Eu posso ter dado 100, 50 reais. E aí, eu comprei 7 laranjas. E cada laranja, ele também não falou o preço da laranja. Eu não estou falando para vocês, aliás. Eu estou dizendo que custa A. Tá? Então, é 7A. Se eu soubesse o preço de cada laranja, eu saberia que o valor da minha compra seria 7 vezes o valor de cada uma. Então, eu pego o valor que eu dei no caixa, que foi uma nota Z, e tiro o que eu comprei, e daí que vai dar um troco. É uma expressão que dá o troco. Não é que você tem que resolvê-la. Você não consegue resolver, porque aí a questão não te deu os dados todos, não te deu a quantidade que você pagou no caixa, não te deu o preço de cada sorvete, entendeu? Então fica só uma expressão, fica um binômio. Então vocês vão fazer com o de vocês aí. Bom, pessoal, na quarta questão, ele te deu alguns retângulos, né? Ele me falou que a fórmula está aí, né? A fórmula que dá o perímetro dele. Perímetro é a soma de todos os lados. Aí ele colocou a fórmula como 2b mais 2h. Porque você veja bem que ele está colocando h para a altura e b aí para a base. Pessoal, um retângulo tem duas bases, uma superior, né, e outra inferior. E tem duas alturas também, uma na direita e outra na esquerda. Como o perímetro é a soma de todas as quatro medidas, então se opostamente, em cima e embaixo eu tenho a mesma medida e da direita para a esquerda também as duas medidas são iguais, então eu tenho 2Hs, né? E eu tenho também 2B, um B em cima, outro embaixo, e um H também na direita e na esquerda. Por isso que essa expressão para perímetro ficou assim, tá? P igual 2, vou colocar bem aqui, P. Vou botar a expressão aqui para vocês verem. Ele colocou 2B mais 2H. 2H. Deixa eu ajeitar esse H, viu que ficou. Isso. Então, 2B, porque eu tenho um B em cima e outro embaixo, né? Deixa eu ajeitar ele aqui também. Eu tenho um B em cima e um embaixo e tem 2Hs também, um na direita e na esquerda. Então, 1B mais 1B, 2B. 1H mais 1H, 2H. Então, para me somar tudo, ficou esse binômio aí, essa expressão, tá? Porque eu tenho medidas diferentes. Eu tenho elas só iguais entre si, opostamente, tá? Então, 2B mais 2H vai dar o perímetro ou a soma de todos os lados desses retângulos. Só que ele está te dando medidas para cada um. Então, nesse caso, essa questão aí é de calcular valor numérico, tá? Na letra A aí, ele deu a altura 3 centímetros e a base 2. Eu vou alterar o valor aqui, tá? Para não dar a resposta para vocês. Eu vou colocar aqui, eu vou dizer que o meu H vale 4, tá? E eu vou dizer que o meu B vale 9. Tá? É só para me dar um exemplo para vocês. Então, eu tenho o B9 e o H4. Como é que vocês vão fazer? Bom, vou colocar uma cor diferente aqui para dar a resposta. Pessoal, veja bem, você vai repetir, embaixo da expressão que ele deu, você continua aqui com o P de perímetro, tá? E entre número e letra sempre é multiplicação, então vai ficar 2, pontinho, que é vezes, o valor do B. Meu B é quanto? 9. Então fica 2 vezes 9, mais 2 vezes o H. Quem é o meu H da minha questão aqui? No meu exemplo aqui é o 4, pontinho 4. Tá? Então ficou 2 vezes 9, resolvendo isso, dá 18. Multiplicação primeiro, é claro. E 2 vezes 4 é 8. Então, para esse meu exemplo aqui, a minha resposta seria o quê? 8 mais 8, 16. Eu teria o quê? 26. No caso aqui, as medidas, se estivessem em centímetro, eu colocaria aqui no final cm, tá? Então, a resposta aqui da questão seria
esta aqui, ó, 26 centímetros, mas eu quero o desenvolvimento desta forma, tá? Você coloca a fórmula, substitui cada letra pelo valor que está sendo dado na questão, tem questão A, B e C, cada uma com um número para altura e base, substitua pela letra, faça primeiro a multiplicação, depois soma tudo. E cuidado, tá? Que tem questões que tem decimais, cuidado com a multiplicação de decimal. Multiplica e depois bota a vírgula de volta, senão vai dar errado, viu? Então, boa sorte para todos, um abraço, até a próxima videoaula, viu?